Está um pouquinho antes de Timóteo. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Diz assim: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E por último, porém não menos importante, Provérbios, capítulo 16. Provérbios 16, verso 3. Confie ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Bom, irmãos, após a leitura destes 3 textos, a gente pode fazer uma breve reflexão. A palavra de Deus, ela é útil para nos ensinar, para mostrar o que está de errado na nossa vida, nos ajudar a corrigir. A palavra de Deus também diz que nós devemos ser gratos em todas as circunstâncias, e ela também diz que nós devemos confiar ao Senhor tudo que fazemos, para que os nossos planos possam dar certo. Hoje é dia 31 de julho, o último dia do mês. Se uma coisa que a gente pode fazer é agradecer ao Senhor, porque até aqui Ele nos ajudou. Mas eu quero fazer algo ainda maior. Eu quero encorajar você nesta manhã a entregar o mês de agosto nas mãos do Senhor, a fazer o que está escrito aqui em Provérbios 16:3. Confia ao Senhor os teus planos, e eles serão bem-sucedidos. Estabeleça agora uma conversa com o Senhor e apresente tudo aquilo que você pretende realizar no mês de agosto. Coisas que você considera muito grande, você não, acho que só daqui a uns 5 anos que eu vou ter. Apresenta diante do Senhor, que Ele é poderoso para fazer no próprio mês de agosto. Na verdade, Ele é poderoso para fazer ainda esta manhã. Basta nós crermos. Então agradeça ao Senhor pelo mês de julho, que se encerra neste dia, e apresente o mês de agosto nas mãos dele, porque nós cremos num Deus que faz o impossível, um Deus que tem uma misericórdia muito grande na nossa vida, e que, acima de tudo, Ele ainda pode realizar os nossos sonhos, os nossos planos. Quem tem sonho aí? Porque eu tenho um monte. Eu tenho um monte de sonhos, mas o Deus que realiza sonhos, Ele está aqui nesta manhã. Amém? Vamos apresentar os nossos planos diante dEle. Querido Deus, como foi dito aqui nesta manhã, nós te agradecemos pelo mês de julho. Te agradecemos porque realmente até aqui nos ajudou o Senhor. Te agradecemos, Deus, porque estamos vivos, com saúde, Pai, respirando. Deus, porque a nossa família está aqui. Nós te agradecemos, Senhor, por todas as coisas que acontecem na nossa vida. Nós te agradecemos, Senhor, por fazermos parte desta igreja. Nós te agradecemos por estarmos aqui nesta manhã, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Nós te agradecemos, Deus, porque se o culto acabasse agora, nós já sairíamos daqui completamente felizes e realizados, Senhor. Mas ainda tem muito por acontecer nesta manhã, Deus, porque o Senhor está aqui, e onde o Senhor está, Deus, tem milagre, tem bonança, Senhor, tem provisão, tem coisas do céu para serem derramadas sobre as nossas vidas. E também, meu Deus, nós te apresentamos o mês de agosto, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Abençoa o mês de agosto, Deus, abençoa os nossos sonhos, os nossos planos. Nós apresentamos, Senhor, eles nas tuas mãos e pedimos para que o Senhor glorifique o teu nome, Deus, através desses planos e desses sonhos, desses objetivos, meu Pai. Em nome de Jesus, teremos, Senhor, um mês de agosto de festa, não só nesta igreja, mas também nas nossas casas, Senhor, nas nossas famílias, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deus. Nós te louvamos e te bendizemos. Aplauda ao Senhor, irmãos. Se alegrem nesta manhã.
Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Amém. Amém. Vamos adorar ao Senhor com alegria. Amém. Vamos exaltar o nome do Senhor, porque o preço já foi pago, né? Através da cruz. Cristo, Ele nos deu essa oportunidade de estarmos aqui. Está dando oportunidade para as nações, para as pessoas, né? Através do seu amor, através do seu sacrifício na cruz. Amém? Que nós não íamos poder pagar isso, jamais, o homem não ia poder pagar, mas Cristo pagou por nós. Cristo sofreu por nós. Ele nos deu a vida, nos deu a oportunidade, amém, de alcançarmos a graça, de alcançarmos o seu amor. Esse amor que não foi nós que deu, mas foi Ele que deu por nós. Amém? Aleluia. Aleluia. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado, está consumado. Oh, 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 Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado, está consumado. Oh, 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 Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na
Davi, filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Aleluia. O grito já foi dado na cruz. Aleluia. Exalte ao Senhor, glorifique ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus provê o fogo e eu o sacrifício. Eu sou. Deus provê o Espírito, eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Deus provê o fogo e eu o sacrifício. Eu sou. Deus provê o Espírito e eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Senhor. Aleluia. O fogo do Espírito Santo que queima todo o pecado. O fogo do Espírito Santo que queima toda a iniquidade. Enche-nos, ó Deus, da tua glória. Aleluia. Enche-nos, ó Deus. Enche nesta manhã do teu poder. Aleluia. Dos nossos corações pertence a ti, Senhor. E nós abrimos a nossa boca, abrimos nossos lábios para te adorar, ó Deus, para ser cheios do teu Espírito. Aleluia. Oh, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Oh, aleluia, aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Nos rendemos a ti, Senhor, nesta manhã. Nos rendemos a ti, Senhor. Nos rendemos ao teu amor. Aleluia. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz.
vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, Meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. A ti, Jesus. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu Eis-me aqui, Senhor. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti
teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Aleluia. Renda aos pés do Senhor, igreja. Renda aos pés do Senhor. Renda aos pés ao Espírito Santo. Aleluia. Oh, a ti, Senhor, nos rendemos à adoração. Nos rendemos aos teus pés. Aleluia. Como é maravilhoso estar na tua presença, Senhor. Aleluia. Aleluia. Me rendo a ti. Aleluia. Não há ninguém como tu, Senhor. Não há ninguém como tu. Incomparável. Incomparável. Aleluia. Não há ninguém como tu. Não há ninguém. Não há ninguém como a tua beleza, Senhor. Nada se compara. Nada se compara ao teu amor. Aleluia. Glorificamos o teu nome. Aleluia. Faz em mim o teu querer. Aplauda o Senhor com alegria, exaltando o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Podem tomar assento. Pegue na tua mão o teu dízimo, a tua oferta. Oremos. Pai, nesta manhã nós queremos continuar te agradecendo por prover, meu Deus, o sustento dentro da nossa casa, o pão de cada dia sobre a nossa mesa. Que nunca venha faltar, meu Deus, e que principalmente o Senhor coloque em nosso coração sempre o desejo de te agradecer, meu Pai. Tendo, não tendo, Senhor, não importa. Que o nosso coração seja completamente grato ao Senhor por tudo que o Senhor já fez, tens feito e ainda há de fazer em nossas vidas. Amém. Podem trazer, irmãos. Só. Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Amém. Já já eu chamo vocês, Davi. Tá bom. Nós estamos fechando hoje, né, o mês de julho, né? Agradecidos a Deus. Será que nós podemos falar como o Samuel? Até aqui nos ajudou o Senhor? Amém? Ah, beleza, né? Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. Eu sei que nós passamos, né? Como são como é a geografia do planeta, né? Nós
passamos por altos e baixos, né? Por momentos bons, por momentos difíceis, mas uma coisa sempre está presente na vida da gente, né, irmãos? A graça do Senhor nosso Deus, não é verdade? Por isso que o Senhor diz para o apóstolo Paulo, né? A minha graça te basta, né? E o Senhor, Ele dá esse caminho para a gente, que o poder dEle se aperfeiçoa na minha e na sua vida, nas fraquezas, não é verdade? Nas aflições. Irmãos, amanhã então começa o mês de agosto, né? E o mês de agosto é um mês, para a gente aqui na igreja, é o mês de aniversário da igreja, né? Nós, nesse ano, estamos completando 22 anos, né? Que começamos o trabalho aqui de uma maneira muito, muito simples, né? Fazendo um culto ali na casa da irmã Josefa e do irmão Alfredo, né? Eu já contei isso para os irmãos inúmeras vezes. Os nossos irmãos foram ali na Vila Jaguara, né? Eu atendi o irmão Alfredo, e aí eu não sei, irmãos, foi você que foi, Josefa? Foi você, o Alfredo e o Zé Rodrigues, né? Isso, os nossos irmãos Zé Rodrigues, que era, na época, o esposo da irmã Mariolina. Cadê a Mariolina? Ah, tá lá na porta, né? Depois ela matou ele, né, Mariolina? Ele tá aí, né? Nada, Mariolina. Tô brincando com você, né, Mariolina? Mandou para si, promoveu, né, Mariolina? Tá certo, tá certo. E tá aí, né, Mariolina? Que não apareceu ainda outro Isaac, né? Tá. Mas então, nós estivemos ali conversando com os irmãos, então, e o irmão Alfredo, na época, então, explicou, né, que já tinha tentado começar o trabalho aqui algumas vezes, via Franco da Rocha, mas acabou não caminhando e tal, e ele estava frequentando a igreja da Pompeia, e disse assim que caso a gente não desse assim um direcionamento e tal, ele estava pensando em mudar de ministério, né? Mas não é o que eu queria ficar na nossa igreja, só que para mim ficar saindo da cidade, para ir congregar em outras cidades é ruim. Lá é uma cidade nossa que não tem igreja. E disse isso, aí na época ele até comentou do irmão Wesley. A gente tem um irmão que eu ganhei para Jesus lá e mora em Caieiras, mas também vai em Franco da Rocha, já está até frequentando outra igreja e pensando em sair também e tal. E aí eu perguntei para o pastor Bergamin durante a semana se nós poderíamos, o que dava para fazer, porque teoricamente aqui era tratado como um campo de outro pastor, né? E aí o Alfredo, o pastor Bergamin, sempre muito cuidadoso, falou assim: Orlando, vai lá e faz um culto lá, e a gente vê o que vai acontecer. E aí foi assim, né? Marcamos com o irmão Alfredo um culto na quarta-feira à noite. Eu vim, nós chegamos lá no fundo da casa do irmão Alfredo, tinha uma mesinha preparada, tá? Se passava pelo corredor do lado, a mesinha preparada lá no fundo, e tínhamos lá, acho que umas 20 pessoas mais ou menos, né? Eu, Solange, o Alfredo, a Josefa, acho que o Rogério, né? Uma turma ali. Tem um celular tocando aí, né? E além desse pessoal, né? Eu me lembro da Madalena, não sei se o Raimundo foi no primeiro culto ou nos seguintes, mas logo também eu me lembro do Raimundo um dia lá, presente. Olha, no segundo culto, tá? Me lembro um dia que nesses cultos, você foi também, Fernanda, no começo? Foi desde o começo. Eu lembro que num desses cultos eu estava lá, eu falei assim: irmãos, então a gente está pensando em começar um trabalho, alugar um salão, mas eu precisava assim de saber, né, quem que quer ficar aqui e tal. Aí foi um dos primeiros contatos que eu tive com o Raimundo. Eu vou ficar.
as primeiras vezes, né? E aí a gente foi caminhando, depois de um período, durou uns 3 meses, né? Isso, nessa média, uns 3 meses na casa do irmão Alfredo, aí nós alugamos um salão e temos desenvolvido essa história, né, irmãos? Ela poderia, às vezes eu sempre penso assim, a gente poderia estar melhor, irmãos? E eu acredito que sim, né? Tudo depende muito, sabe, do empenho pastoral, de lideranças, tudo, mas eu sempre atribuo assim que se nós poderíamos estar melhor, para mim a culpa de não, ela é sempre minha, né? Porque de certa forma eu estou presidindo a igreja esse tempo todo, né? E de repente eu também não tive, pode ter tido em algum momento não ter um direcionamento saudável, melhor, mas é o que nós somos, né, irmãos? E nós estamos aqui nessa manhã, gratos a Deus, e para começar aí mais esse mês de agosto, né? Então nós marcamos uma programação especial, né? Com algumas pessoas que vão passar por aqui para estar conosco, participando do culto, celebrando a Deus junto conosco. E nós já vamos abrir no sábado que vem, né, com o pastor Paulo presente aqui. Até agora ele não me disse mais nada, né? Então acredito que o pastor Paulo é um homem de palavra, é um homem que, quando ele fala uma coisa, dificilmente ele muda naquilo que ele pensa. Então acredito que no próximo sábado ele vai estar aqui conosco. Domingo pela manhã nós vamos ter um cantor aqui também, né, no dia 7, um camarada abençoado, vocês vão gostar muito, o Marcelo, ele vai estar ministrando louvor junto com a gente. Aí no dia da nossa ceia, né, a ceia vai dar, hoje semana que vem vai ser 6, então no dia 13, né, o 13 ou 12, 13, o Anderson Carias vai estar aqui conosco no trabalho dos jovens. É um irmão também muito abençoado na exposição da palavra de Deus. É o vice-líder estadual da Jubrac, né, que vai estar aqui conosco nesse dia. No dia 14 é a nossa ceia, né, pela manhã. No dia 7 o pastor Moisés vai estar pregando na manhã, no dia que o Marcelo estiver aqui cantando, Moisés vai estar pregando. No dia 14 a ceia, aí vamos ser nós aqui mesmo, né? Depois, no terceiro sábado, que aí já é dia 6, 13, dia 20, a irmã Suzy, né, a esposa do pastor Eliseu, que já esteve aqui conosco ali no trabalho para líderes, né, aqui uma vez, ele falou sobre honra e desonra, né? Esteve aqui. O Eliseu, ele é esposo da Suzy. A Suzy vai estar conosco aqui. A Suzy é a coordenadora da Jubrac, da UFEBRAC, na capital, tá? E ela vai estar conosco. Aí, no domingo, o pastor Paulo vai estar ministrando, no dia 21. E aí nós vamos para o último final de semana. O último final de semana já é o Masbrac, né? No sábado à noite, o pastor Ademilson, aqui de Franco da Rocha, vai estar ministrando. E no domingo pela manhã, o nosso irmão missionário Josinaldo, que também, irmãos, os irmãos que querem desfrutar assim, de um momento engraçado e de muitas experiências com Deus, muito abençoado, não deixe de participar. O Josinaldo, ele é uma bênção, um missionário nosso, que chegou pro pastor Joel Estevanato, lá na Missão Desafio, e falou: olha, eu tenho um chamado para ir para Burkina Faso. Aí o pastor Joel falou assim: olha, eu nem sabia que existia esse país no mundo. Aí foram procurar lá na África e o camarada realmente foi para lá. Nós temos hoje lá inúmeras igrejas, tá? Um monte de obreiro, escola, um tanto de coisa aconteceu a partir da pregação do Evangelho pelo pastor Josinaldo ali na tríplice fronteira, né? Que eles acabaram atingindo Burkina Faso, Benin e o Togo, né? São 3 países que acabaram sendo atingidos pelo Evangelho através da vida do nosso irmão
missionário Josinal. Então essa é a programação do mês. Nas semanas, nós vamos ter os cultos nas quartas-feiras, né? O culto da igreja, para que os irmãos participem, para nós estarmos orando juntos, tá? Então, durante todo o mês nós vamos ter culto sábado e domingo, tá bom? Programem aí para você estar presente. Uma coisa que eu preciso que os irmãos me ajudem é que, assim, irmãos, nós não temos, né, aqui na igreja vamos dizer assim, um caixa exponencial. Até um tempo atrás nós estávamos um pouco melhores, né? Sempre mantendo uma média de 5 mil, 6 mil, mas aí nós compramos algumas coisas, tal, pagamos que à vista, alguma coisa assim, e também fizemos uma outra compra que está alongando um pouquinho, né? Então aí deu uma baixadazinha. Tem um mês que a gente vai um pouco melhor, tem um mês que esse mês mesmo o Rogério passou para mim que nós em julho, né, nós tivemos foi julho, né? Tivemos uma queda de entrada de em torno de 20%, né? Aí em 8 mil, vamos colocar assim, 20% é 1.600, né? Então, assim, acaba dando uma diferença numa comunidade pequena. Os irmãos sabem, a gente não tem por hábito aqui ficar intimando os irmãos, fazendo... Você vê, o Lucas chegou aqui, ó, pega na sua mão o seu dízimo e a sua oferta. Não deu nenhuma palavra do tipo assim, seja generoso. Não, pega na sua mão o seu dízimo e a sua oferta e orou. Tá? Os irmãos sabem que esta não é a realidade de muitos lugares. Tem um apelo emocional, uma promessa, uma coisa que para constranger a pessoa, né? E eu sempre falo com os irmãos, faça as coisas por fidelidade, por comprometimento com Deus, né? Mas é isso. Então, nesse mês, irmãos, de agosto, o que eu queria pedir aos irmãos? Por isso eu estou me alongando um pouco mais. Eu gostaria que, como é o mês de aniversário da igreja, eu gostaria que os irmãos dessem um dízimo de 30%. Não, irmãos, é o trízimo, não é isso? Deus vai te abençoar. Não, irmãos, sério mesmo, eu queria que os irmãos pudessem, né, do seu coração, da sua voluntariedade, dar uma oferta especial. Quando falo especial, irmãos, é um pouco diferente do que a gente está habituado a fazer, né? Tudo que usa essas palavras especial, plus, diferenciado, a gente está pensando em alguma coisa, né? É a mesma coisa, ó. Quem aqui foi no casamento do Lucas? Levanta a mão bem alto. Você foi no casamento do Lucas? Foi? Quem foi no casamento do Lucas, pode ter certeza, estava todo mundo melhor vestido do que hoje. Inclusive a Cara e o Lucas, né? Assim, por quê, irmãos? Porque é um casamento, é especial, então a gente acaba, né, melhorando um pouco mais. Esteticamente não deu, né? Porque agora, mas roupa, a gente muda um pouquinho, tá? Então eu queria pedir aos irmãos um incentivo, né? Incentivar os irmãos nesse sentido. Aí eu pedi o Fernando, porque eu também não posso ficar assim, né, irmãos? Vamos ver o que vai dar, né? Eu pedi o Fernando para ele preparar para a gente os envelopes. Vem cá, irmão Ronaldo, por gentileza. A gente tem envelope de dízimo, né, de oferta. Esse aqui, ó, é branco, não tem nada, nem de um lado nem do outro, tá bom? Então, se você colocou a sua oferta nele e colocou no gasofilaço, a gente já sabe que é a oferta especial do aniversário da igreja, tá bom? Aí, os irmãos que vão fazer isso, pastor, então eu vou ajudar. Eu queria que você ficasse de pé para o Ronaldo te entregar um envelope, tá bom? Fica em pé, por favor, Fernando, tá? Isso. Isso, vai pegando aí, tá bom? A Josefa está em pé. A Josefa está em pé. Amém. Aí os irmãos que pegaram o envelope, a Mariolina está... A Mariolina pode dar 3 para ela, que ela é abençoada. Ó,
Então, os irmãos que pegaram, ore a Deus, né? Vê como seu coração vai ser direcionado nisso e abençoa a vida da igreja. Porque assim, irmãos, nós vamos receber os irmãos aqui, os pregadores, as pregadoras, e eu nunca gostei, sabe, irmãos, das pessoas virem aqui e a gente não abençoar a vida deles, não expressar gratidão, né? Tá certo, as pessoas falam assim, o evangelho, pregar o evangelho tem que ser de graça e tal, não sei o quê. E nunca ninguém chegou para mim e falou assim, pastor, eu cobro para ir na sua igreja e tal. Mas a gente sabe que a pessoa sai de casa, tem despesa, coloca gasolina, gasta o tempo dela, faz um esforço. E, irmãos, uma outra palavra que eu quero que o Rogério coloque aqui, só para a gente ler. Provérbios 11, 25. A gente lê, e aí eu vou orar pelas crianças já. Provérbios 11, 25. Isso tem que ser um princípio para o coração da gente. O que está escrito em Provérbios 11, 25? Isso é regra de Deus, irmãos. A alma generosa prosperará, e aquele que atende será atendido. Então, assim, acho que eu citei isso aqui para os irmãos esses dias, né? Deixa aqui, Rogério, o versículo. Eu citei isso aqui para os irmãos esses dias. Às vezes a gente olha para Atos dos Apóstolos e a gente presta muita atenção na sombra dos apóstolos que curava, no paralítico que levantou e andou, no Ananias e Safira que ouviu uma palavra. A gente presta atenção nos milagres, mas a gente não presta muita atenção no que o Espírito Santo estava fazendo na vida das pessoas. E na vida das pessoas, lá diz assim, olha, que em cada alma havia temor, que nenhum deles tinha as coisas, ou possuía as coisas como se fosse sua, né? E que eles vendiam propriedades, traziam, entregavam aos pés dos apóstolos. Então, em outras palavras, irmãos, o Espírito Santo não é aquele que produz na vida da gente só poder, unção. O Espírito Santo também produz na vida da gente generosidade, né? E tanto é que Ananias e Safira, eles foram punidos exatamente porque estavam agindo fora dessa generosidade que estava presente ali. Então, a alma generosa, o que acontece com ela? Ela prospera. A alma generosa prospera. E quem rega, ou quem atende, como diz esse texto, eu gosto mais dessa outra tradução. Quem rega vai ser regado. Nós queremos ser regados por Deus, não queremos? Então nós vamos abençoar a vida dos nossos irmãos que vierem aqui. A oferta, ela tem esse objetivo, tá bom, irmãos? Nós vamos abençoar a vida dos irmãos que vierem ministrar aqui. As crianças, então, por gentileza. Arthur, seu cabelo ficou show, cara. Vem cá, eu achei muito da hora. Sobe aqui. Pode subir, isso. É eles que pedem, Fernando, seu não? Oi? Oi? Ah, tá, entendi. Mas da hora. Ficou show. Vocês não gostam dos meninos daqui, não? São... eles ficam tudo no canto lá, né? Tipo assim, não. Tipo assim. Eles chegam e falam, vou misturar com esses moleques aí, não. Tá certo. Vamos orar por eles então, irmãos. Estenda suas mãos para cá. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, damos graças ao Senhor por essa manhã, pela vida dos nossos irmãos que estão se comprometendo, ó Pai amado, de ajuda, com amparo às situações da congregação local. E te louvamos agora também pela vida de cada uma dessas crianças que estão, Pai, se organizando, se preparando agora para a aula, para o momento de aprendizado deles. Nós queremos te pedir que o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, esteja abençoando esse momento, que o coração deles, meu Deus, esteja sendo visitado pelo Senhor, pela Tua palavra, que as nossas irmãs estejam cheias de graça, mais uma vez, para ensinar com toda paciência e amor, em nome de Jesus. Oramos agradecidos. Amém e amém. Boa aula para vocês, Deus abençoe, tá, queridos?
Vamos nos colocar de pé mais um instantinho, irmãos. Eu queria que você se unisse a alguém, segurasse na mão, para nós termos um momento de oração, de falar com Deus, né? De ministrar em favor de famílias, de pessoas. Importante nós falarmos com Deus. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, no nome do teu santo e amado Filho Jesus, nós nos colocamos na tua presença, gratos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui e de podermos interceder. Desde já, Senhor, nós queremos entregar nas tuas mãos, como já orou o nosso irmão Lucas, esse mês de agosto, ó Pai, entregar os cultos, os momentos que estaremos recebendo pessoas aqui neste lugar. Nós precisamos da tua bênção, do teu cuidado, da tua direção. Precisamos, ó Deus, que o Senhor esteja falando conosco de maneira especial, de maneira poderosa. Precisamos, ó Deus, de que o Senhor prepare todas as coisas para que tudo corra bem, Senhor, para que não haja nenhum desconforto, para que as pessoas cheguem bem a este lugar, a palavra seja ministrada, Senhor, que a tua bênção seja sobre nós, sobretudo, ó Deus, que as vidas sejam edificadas e abençoadas. Nesta manhã, ó Pai, eu quero orar também e entregar nas tuas mãos, Senhor, entregar, ó Deus amado, a igreja presente aqui nesta manhã, entregar, ó Deus, em nome de Jesus, o esposo, a esposa, o filho, a filha, pedir, ó Pai amado, que em tua bondade e misericórdia o Senhor esteja manifestando graça, fortalecendo, curando, libertando cada irmão, cada irmã que chegou aqui nesta manhã e que precisa, ó Deus, da manifestação do teu cuidado em áreas da vida. O Senhor sabe, meu Deus, nem sempre nós estamos vivendo o momento mais adequado. O teu servo, meu Deus, Abacuque, ele nos orienta, Senhor, sobre isso. Sobre situações, sobre circunstâncias, e ele diz que todavia eu vou me alegrar no Senhor. Pai amado, nós oramos entregando nas tuas mãos as nossas lutas, batalhas, nossos sofrimentos, ó Deus, entregamos as tuas mãos, ó Pai amado, as necessidades da vida física, as necessidades da vida espiritual, coisas da nossa história que nós precisamos ser supridos, tocados, restaurados pelo Senhor. Toma nas tuas mãos cada família que está aqui representada. Toma, Senhor, o trabalho do teu servo, a saúde do teu servo, Senhor. Cerca-nos com a tua presença maravilhosa, que a tua palavra se cumpra em nós, ó Deus, e que o Senhor seja sempre, meu Deus, esse muro de fogo ao nosso redor, ó Pai, nos guardando do mal, nos guardando das trevas, nos livrando, ó Deus, das investidas do maligno. Ó Senhor, abençoa esta cidade na qual nós estamos, abençoa a vizinhança dos meus irmãos, o da direita, o da esquerda. Abençoa, Senhor, nesta manhã, os hospitalizados, os doentes, Senhor, aqueles que nesta manhã já foram alvos da má notícia. Que a graça do Senhor seja sobre eles, que a presença do Senhor seja sobre eles, que em tua bondade, em tua misericórdia, o Senhor esteja cuidando, ó Pai amado, o Senhor esteja, meu Deus, amparando, ó Deus. Olha neste dia, meu Pai, para a mãe triste, para o pai triste, ó Senhor, olha para aquele filho que está, meu Deus, aprisionado nas drogas, no álcool. Senhor, que seja um dia de libertação, que seja um dia, meu Pai, que a operação do Espírito Santo do Senhor em toda esta nação traga libertação, traga cura, traga, meu Deus amado, oh aleluia, mudança, Senhor, para pessoas, mudanças para situações. O Senhor, ó Deus, é poderoso, o Senhor, ó Deus, é poderoso. Bendito seja
o teu santo nome, Pai. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Opera, Senhor, miraculosamente em mais este dia. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Cante só assim, só o coro, né? Ainda que a figueira não... Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, ainda, aleluia, e o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, que Deus derrame sobre a tua vida nesta manhã a porção da alegria necessária, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, um texto da palavra do Senhor. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 8. Hebreus 11, 8. Quero compartilhar essa palavra com os irmãos. Palavra que está comigo desde essa última quinta-feira, né? Diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Eu fiz um breve comentário, irmãos, no começo desse versículo, e já nós vamos dar sequência à leitura. Mas você vê, a Bíblia diz que pela fé, o Abraão sendo chamado, ele obedeceu. E é curioso que a Bíblia vai dizer mais à frente aqui que ele vai, né, para um lugar, indo para um lugar que havia de receber por herança. Ou como diz a sequência, né? Sem saber para onde ia, né? E a gente olha aqui por esse texto que a obediência, ela é um ato de fé. Uma vez eu ouvi um pregador falando que às vezes a obediência, mesmo sem fé, ela é produtiva. E você tem argumentos bíblicos para isso, né? Senhor, olha, nós não pescamos a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra. Ou seja, a impressão que me dá é essa, né? Nem porque eu estou crendo, não, mas é porque o Senhor está falando. Então eu vou obedecer e vou lançar as redes. Esse é um exemplo. Mas o outro mais forte é a história do Naamã. Se você for olhar, o Naamã não estava a fim de mergulhar naquele rio de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas tinha uma palavra empenhada, não tinha? Vai e mergulha, a palavra do profeta. E aí os servos dele convenceram ele, e ele mergulhou, e ele foi curado. Dá para dizer que o Naamã estava assim: nossa, eu vou mergulhar nessa água agora, nada. Eu fico tentando imaginar a cara do Naamã mergulhando naquela alma, ou naquela água, né? E no final das contas aconteceu. Então você vê o poder que está na obediência. No caso de Abraão, a obediência dele é motivada pela fé. A Bíblia diz que pela fé, Abraão, quando ele foi chamado, ele disse: não, eu creio e eu vou. Tem GPS? Tem? Não tem não, Abraão. Vai andando aí que eu vou te mostrando o caminho. Não, mas eu vou. Então muito interessante esse texto. Aí o 9 diz:
Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da promessa. E o 10, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Amém? Podem se assentar, irmãos. A história, irmãos, de Abraão na Bíblia, ela está registrada. Ele entra nas Escrituras em Gênesis capítulo 11, versículo 26. É a primeira citação que existe na Bíblia à pessoa de Abraão. Se você tiver uma agilidade, e Rogério, vai colocando os versículos para a gente, tá? Gênesis 11, 26. E viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. Esses são os irmãos de Abraão. Então ele surge na Bíblia aí. E a história dele vai se encerrar em Gênesis 25, 8. Tá? Gênesis 25, 8. Vai aparecer lá então que Abraão, né, expirou, olha lá, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Então, estão aí esses versículos, né? Se a gente pegar do 11, 26 até o Gênesis 25, 25 menos 11 dá 14, né? Não é isso? Gente, ou não? Pelo amor de Deus. E o medo de errar, né, irmão? Gente, Gênesis 25 menos 11 dá 14, tá bom? Tá. Então são 14 versículos, aliás, 14 capítulos da Bíblia que contam a história de Abraão, a história da vida dele. Eu tive somando, né? A Bíblia tem somando não, tem essas contas já aí, né? A Bíblia tem 1189 capítulos, né? 1189 capítulos. Aí eu vou forçar com os irmãos, né? 10% de 1189 dá quanto? 118, irmãos, tá bom? 118, né? Então, 118. Aí, se for 1%, vai dar 11,8, né? Quase 12. Quase 12. Então, você imagina, desse livro aqui, de todos esses capítulos, a história de Abraão, ela está escrita aí em pouquíssimo mais que 1% da Bíblia. Pouquíssimo mais, não é muito assim não. Porque de 11,8, 12 praticamente, para 14, né? E nem dá 14 inteiro, porque é de 11,26 até o 25,8, ou seja, mas assim, em percentual, a história de Abraão, a vida dele relacionada a tudo que está escrito nas Escrituras, a gente vai ver assim que é bem pequena, né? No entanto, Abraão, ele acaba se tornando uma figura assim primordial da Bíblia, né? Das Escrituras. A partir daqui, todo mundo é filho de Abraão, tem alguma coisa com Abraão, e a história da Bíblia, ela passa a ser marcada pela presença desse homem, pelas coisas que ele fez, que ele realizou. Então, como que Abraão marca a sua história? Em João, no Evangelho de João, no capítulo 8, e no versículo de número 33, Abraão, ele é retratado nesse versículo, João 8, 33, como o pai dos hebreus. Olha o que Jesus disse, né? Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Então, olha para você ver, eles identificam os hebreus, mas você pode colocar aí 2000, quase 4.000 anos depois, 4.000 anos depois, eles identificam, Abraão é o nosso pai, somos
descendentes de Abraão. Jesus, ele falou de Abraão, né? no João também, no 8:56, na sequência desse texto, no versículo 8:56, olha o que Jesus diz. Eles falaram: somos descendentes. O que Jesus diz? Abraão, vosso pai, né? Exultou por ver o meu dia, viu-o e alegrou-se. Interessante, né? Jesus, ele testifica dessa paternidade de Abraão, dessa influência que Abraão tem sobre os hebreus. E assim, até tem essa expressão, né? Que Abraão exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. É uma daqueles versículos da Bíblia que os intérpretes consideram assim como é que eu posso dizer, um mistério. Por quê? Que esse encanto ali que é engraçado, né, irmãos? Quando está calor, ele fica muito quente, e quando está frio, ele fica muito frio, né? Aí você vem para cá, ele fica gelado assim, e vai dá tosse, né? Mas assim, o pessoal fica pensando o que Jesus quis dizer quando ele fala que Abraão exultou por ver o meu dia, viu-o e alegrou-se, né? Não há uma definição assim muito clara, ou falar é isso aqui e tal, mas costuma-se dizer que isso tem muito a ver com aquela experiência que Abraão teve de entregar o seu filho Isaque e ver ali o livramento que aconteceu. Os irmãos sabem que naquela história do sacrifício de Isaque tem uma simbologia muito grande do cordeiro, né? Que vai ser provido pelo Senhor nosso Deus. É lá que está aquela profecia aberta por Abraão, né? O cordeiro para si Deus proverá, né? E aí nesse evangelho de João, coincidentemente, é que Jesus, quando ele aparece lá no João 1:29, o João Batista vai dizer, né? Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então é uma profecia em aberto que se cumpre na pessoa de Jesus Cristo, né? Tá aí, ó, o Cordeiro de Deus, aquele que o Abraão disse que o Senhor ia prover. Ele é a providência de Deus, ele é a providência divina. Então essa fala de Jesus, né, sobre a pessoa de Abraão também ela é assim extremamente interessante. Abraão, ele é chamado na Bíblia, em Isaías 41, versículo 8, ele é chamado de o amigo de Deus, né? E tem uma coisa muito engraçada, né, que eu gosto dessa questão de ser chamado o amigo, Isaías 41, 8, de ser chamado amigo, que assim, ó, tá lá, ó, porém tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi descendência de Abraão, meu amigo. Quem está falando nesse texto aqui, irmãos? O profeta Isaías, ele está falando em nome de Deus. Então quem está dizendo que Abraão é amigo dele? Deus. Porque isso se chama fórum íntimo, né? Porque assim, ó, é muito fácil eu chegar para os irmãos aqui e falar assim: olha, eu sou amigo do pastor Bergaminho. Eu sou amigo do pastor Bergaminho. Agora, outra coisa é o pastor Bergaminho vir pregar num culto aqui e falar: olha, o Orlando é meu amigo. Aí é diferente. Ele está me dando as destras da amizade. Ele está me dando fórum íntimo. Já viu esses? Eu espero não estar ofendendo ninguém, mas geralmente não é falador a pessoa que todo mundo é amigo dele. Não, fulano não, aquele é meu amigo, rapaz, sei o que, fulano é meu amigo, sei o que, fulano é meu amigo. Porque a amizade é uma coisa muito séria. Geralmente a gente não fica falando que é amigo dos outros. Os outros é que falam que não, fulano, eu tenho uma boa relação com ele. Ainda mais quando a pessoa tem uma importância. Porque é fácil falar que é amigo de gente importante, né? Geralmente é para buscar influência, para buscar ascensão. Agora, nesse caso aqui, não é Abraão que diz em nenhum texto da Bíblia: Deus é meu amigo, Deus é meu amigo. É Deus que diz na Bíblia: Abraão é meu amigo. É Deus que dá testemunho da escolha
e da relação que ele tem com Abraão. E aí nós olhamos lá em Gênesis, por exemplo, que essa amizade, ela é real, porque você vê assim, ó, quando Deus estava com aquela ideia da destruição de Sodoma e Gomorra, ele, né, fala com a Trindade, ou com alguém no céu, dizendo: nós vamos ocultar de Abraão aquilo que a gente vai fazer, visto que ele vai ser uma nação poderosa, vai ordenar os seus filhos para que andem diante de mim e tal. E aí Deus então vem e revela a Abraão o que estaria para acontecer com aquela cidade, e isso até ocasiona aquele discurso, aquele diálogo, né, melhor dizendo, que Abraão tem com Deus, dizendo: olha, Senhor, se numa cidade tiver 50 pessoas justas, o Senhor vai destruir os 50 justos por causa dos ímpios que estão lá e tal? E no final os irmãos sabem que o Abraão está tentando salvar o Ló, né, que é o sobrinho dele que está lá naquela cidade. Ele está querendo interceder pelo Ló, e como ele é amigo de Deus, Deus entendeu o que ele estava querendo dizer e salvou o Ló, né? E só não salvou a família do Ló porque eles não quiseram mesmo, mas Deus tirou o Ló daquele lugar lá, e acredito que muito da ação de Deus no sentido de salvar Ló aconteceu por causa do nosso querido irmão Abraão, tá? Então Abraão, ele é pai dos hebreus, ele é amigo de Deus. Jesus falou sobre Abraão, e Paulo vai dizer para a gente, irmãos, em Romanos 4,11, Paulo é pai não só dos hebreus, mas ele é o pai de todos os que creem. se tem alguém que você tem filiação espiritual, no sentido de ter fé semelhante, é Abraão. Olha lá: e recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Mas preste bem atenção, né? Esses versículos do apóstolo Paulo em Romanos, eles têm história para o dia inteiro, né? Mas é só isso, olha, para que fosse pai de todos que creem. Então, nós temos que sempre pensar até isso, né, irmãos? Se nós somos legítimos herdeiros da fé de Abraão, porque qual que é a fé de Abraão? A fé de Abraão é a fé que não precisa de azeite de unção, é a fé que não precisa de flanelinha, é a fé que não precisa talvez de uma profecia. A fé de Abraão é uma fé, o que a gente vê da fé dele lá em Hebreus? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. A fé de Abraão não é uma fé com características idólatras. Não é uma fé fundamentada assim: eu preciso de um ponto de contato, eu preciso de uma porta para me passar debaixo, eu preciso de alguma coisa para me pendurar na minha casa, eu preciso de um tapete para me colocar, eu preciso de um versículo para me colocar. Não, a fé de Abraão é aquela fé assim: não, Deus falou e eu creio. Sei que eu ia ouvir um glória a Deus por isso. Deus mandou, eu acredito. Deus disse que é assim, está dito, acabou. Ela não precisava de nenhum suporte, de nenhum. E aí, irmãos, a gente tem que pensar bem se nós somos realmente filhos de Abraão pela fé, se nós realmente somos herdeiros e pessoas que cuidam desse tipo de fé. Até porque esse tipo de fé, os irmãos sabem que a cada dia ela vai diminuindo, né? Vai diminuindo, porque as coisas vão indo numa direção onde você percebe assim parece que uma necessidade, né, de aparatos, de estruturas, sabe assim, de tantas coisas para aparar a fé, a ponto das pessoas muitas vezes se afastarem da igreja, do serviço a Deus, por questões do tipo: lá não tem luz, lá não tem estrutura, lá não tem isso, lá não tem aquilo, olha, é desse jeito. Colocam tanto
como se nós precisássemos de apoiar a nossa fé nessas coisas. Embora, irmãos, é ótimo nós estarmos num ambiente bom, num lugar bom, com pessoas boas, com estrutura boa, mas, irmãos, acima de tudo, nós precisamos de estar com Deus, de estar na presença do Senhor nosso Deus, de ter comunhão com o Senhor nosso Deus. Nós precisamos de honrar essa fé de Abraão, que é essa fé, sabe, desprovida de aparato. O que aconteceu? Não, Deus falou comigo, eu ouvi Deus falar comigo e eu vou. Mas Abraão, você não tem um mapa, Abraão, você não tem nenhuma certeza, você não tem. Rapaz, eu tenho a certeza, sim, Deus falou comigo, Deus me deu uma palavra, e quando Ele fala, Ele vai cumprir aquilo que Ele falou. Ele vai cumprir aquilo que Ele falou. Então, aqui, né, e aí fechando nessa linha de como Abraão marca a sua história, ele está aqui na galeria dos heróis da fé, tá? No texto que nós lemos de Hebreus 11. Não teria nem como nós estarmos falando de fé sem falar de Abraão. Então a galeria dos heróis da fé, ela começa falando sobre o que é a fé, fala um pouco de Enoque, fala de Abel, fala de Adão, e assim que passa a questão do dilúvio, ela já começa a falar do Abraão. E aí, irmãos, tem algumas questões interessantíssimas nessa fala de Hebreus sobre Abraão, que vai dizer assim, né, que Abraão, ele partiu para uma terra que ele iria receber por herança, saiu sem saber para onde ia, e que pela fé ele habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da promessa. Veja bem, irmãos, você vai ler o Antigo Testamento, você percebe assim que Abraão, ele era um homem de influência. Vocês se lembram lá que quando Ló, o sobrinho dele, foi raptado numa guerra que teve, ele levantou 318 homens, não foi isso? 318 homens para ir perseguir aqueles camaradas. Então, imagina, 318 homens de guerra. Imagina quantas pessoas que Abraão tinha no seu entorno. Ele tinha 2 confederados, né? Anel, esqueci o nome do outro agora, mas são 2 camaradas, 2 confederados, duas famílias influentes que tinham no entorno ali, que eram amigos de Abraão. Em qualquer momento que Abraão quisesse, irmãos, ele poderia fazer como fez a linhagem ímpia do Caim. Sim ou não? O que a linhagem ímpia do Caim fez? A Bíblia diz assim, que eles foram para a terra de Nod, uma terra distante, como uma punição divina, e ali eles começaram a edificar cidades. Estão prestando atenção? Eles começaram a edificar cidades. E qual o nome que ele colocava na cidade? Eram os nomes dos filhos, porque era uma linhagem que tinha como característica a glorificação humana, né? as realizações humanas. Agora você olha o Abraão, ele poderia edificar uma cidade, ele poderia, e é engraçado, irmãos, né? As coisas que estão no coração das pessoas, né? Porque o Abraão, quando ele tem aquela experiência com Deus naquele monte, ele não diz assim, olha, a partir de agora esse é o monte do livramento, a partir de agora esse é o monte do Abraão, a partir de agora esse é o monte do Isaac. Ele diz o quê? A partir de agora esse é o monte
do Senhor que provê. Esse lugar vai se chamar Jeová Jireh, né? Aqui que Deus providencia. Porque, irmãos, tem pessoas que ela tem o tempo todo na sua vida o desejo de glorificar o Senhor nosso Deus, o desejo que a glória, que a honra, que o louvor, que a exaltação vá para o Senhor nosso Deus, porque Ele é a fonte de todas as coisas, Ele é a fonte de tudo. Então, aí você vê que Abraão, ele entra nessa galeria, e é engraçado aqui, ó, Abraão não entra aqui por questões, por outras questões, tá? Mas o texto vai dizer aqui que ele preferiu habitar na terra da promessa, morar em cabanas, né? Como diz o texto aqui, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por quê? O texto vai dizer, porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, cujo o engenheiro, né, o arquiteto e o construtor dessa cidade é o Senhor nosso Deus. Olha que coisa fantástica, irmãos. O Abraão, ele poderia edificar uma cidade, ele poderia edificar todo um entorno, ele poderia ter lá, né, uma cidade enorme com a placa na entrada, né, Abraão City, Abraãolândia, Jacolândia, podia ter lá Isaquilândia, né, um tanto de coisa, mas ele não fez nada disso, né? O olhar espiritual dele levava ele a enxergar que tem uma outra cidade, aleluia, construída pelas mãos do Senhor nosso Deus. E é engraçado, irmãos, porque imagina, será que, porque olha, Gênesis é escrito tempos antes, Gênesis faz parte da literatura dos hebreus, depois que o Novo Testamento é escrito, e os dois são agregados. Mas será como que Abraão viu a mesma coisa que João viu lá em Apocalipse, a Jerusalém celestial, que desce do céu, da parte de Deus, como a noiva ataviada? Como que Abraão conseguiu enxergar essa cidade? Como que ele conseguiu ter essa visão? Como ele conseguiu ter esse entendimento? Olha, não, Deus tem algo melhor, Deus tem algo melhor do que eu posso fazer, Deus tem algo melhor do que eu possa construir, Deus tem uma cidade mais linda, eu abro mão de todas essas para habitar na cidade que Deus tem para mim. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Imagina, então, eu estou caminhando com os irmãos aqui, queridos, porque, vocês viram que eu comecei a falar de influência, Vocês podem ter certeza de uma coisa, irmãos, assim, ó, as pessoas que mais exercem influência na nossa vida espiritual, ou dentro daquilo que nós desejamos, que é a igreja, são aquelas que mais amam o céu. Eu sempre tive admiração, não é por crente que conquista, que tem grana, essas coisas, eu acho legal assim a pessoa ser abençoada, mas eu sempre tive muita admiração por crente que espera o céu. Crente que espera o céu. Eu já me regozijei, irmãos, na beira do leito de pessoas. Eu me lembro de uma irmã da Vila Jaguara, assim que eu cheguei na Vila Jaguara, chamada irmã Carlota. E a irmã Carlota, ela estava com câncer terminal em casa, não ficava no hospital não. Para entrar na casa dela era complicado, você tinha que fazer um exercício, respirar algumas vezes, prender a respiração, de tanto que estava o cheiro ruim na casa dela, tanto que estava. E aí você ia conversar com a irmã Carlota, a gente ia lá junto com o presbítero Levi, o Douglas, a irmã Vanilde, a gente ia lá fazer um culto, orar com ela, né? O Levi levava o teclado, cantava, ela cantava com a gente, louvava a Deus, e ela falava: pastor, eu estou indo para o céu, eu estou indo para estar na presença do Senhor, logo logo eu vou ver o meu Deus. Você não via ali uma pessoa desesperada, do tipo: eu quero que Deus me tire dessa cama, eu quero que Deus destrói esse câncer maldito e tal. Eu não via nela uma pessoa conformada,
mas via nela uma pessoa cheia de esperança, uma esperança que vai além desta vida, que, como diz a cantora, né, está além da medicina, além de qualquer expectativa humana, irmãos. Eu acredito que é dessa fé que a Bíblia está falando, da fé da pessoa que pode ter, pode possuir, pode se gloriar, pode se apegar, mas diz: olha, eu não quero nada, eu quero a presença do Deus Todo-Poderoso, eu quero um dia estar com Ele naquela morada eterna. É isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu desejo para mim. Então, o que transforma, irmãos, a pessoa numa bênção? Do meu ponto de vista, irmãos, aqui uma coisa importante é que nós precisamos ser pessoas influenciadas pela eternidade. É muito difícil você imaginar uma pessoa que é influenciada pela eternidade, pelas coisas de cima, pelas coisas do alto, que ela fica, sabe, brigando, discutindo, fazendo questão, apegada, né? Às vezes você vê esses problemas de família aí, gente quase se matando por causa de herança, gente, né, pondo veneno na comida do outro, mulher matando marido, marido matando mulher, por causa de seguro, por causa disso, por causa daquilo. Você vê as lutas aí, né? Ontem eu estava vendo uma reportagem lá naquele Globo News lá, de famílias que são assassinadas no norte do Brasil, por causa de questões de terra, de homens que têm milhares e milhares de hectares de terra, mas aí tem um camarada morando numa pontinha da fazenda dele ali, ele vai lá e contrata uns jagunços e mata. Ou seja, irmãos, é gente que tem o coração dele não está na terra, não. Na verdade, o coração dele está enterrado na terra, sabe? Tá afundado, sabe? Na cobiça, na soberba, na arrogância, nessa questão de até usar a força. E depois, se você fala: não, eu sou uma pessoa de fé, eu sou temente a Deus, não sei o quê. Pode ser uma fé idólatra, uma fé diabólica, uma fé demoníaca, uma fé morta, uma fé inútil, uma fé que nada produz. Agora, a fé de Abraão é essa fé, irmãos, que leva o camarada a poder ter tudo e olhar e dizer assim: não, olha, eu só vou desfrutar, eu vou andar com meus filhos, eu moro aqui na tenda, mas uma coisa é certa, eu estou esperando a cidade que tem fundamentos, eu estou esperando aquela que Deus tem, porque essa é eterna, essa é sustentada pela mão do Deus Todo-Poderoso. Essa é aquela que está no lugar, como disse Jesus: o ladrão não rouba, a traça não corrói de jeito nenhum. Essa está guardada pelas mãos do Senhor nosso Deus. Aleluia. Será que é por isso, irmãos, que Jesus disse assim, que onde estiver o nosso tesouro, aí vai estar o nosso coração? Então, queridos, é isso que vai fazer com que nós sejamos pessoas que influenciam mais, sabe, irmãos, de gente que corre, as ideias vêm vindo na mente da gente, mas olha para você ver, meu ponto de vista, por exemplo, eu considero, por exemplo, o Silvio Santos um camarada inteligente. Você vê as coisas que ele fala, o modo dele se expressar e tal, você vê nele uma pessoa inteligente. Mas um monte de gente olha para ele, qual que é o interesse nele? O baú dele, a grana que ele tem, não sei o quê. Sabe assim, as pessoas, elas não se importam muito com influência, elas se importam com ter e possuir. Ter e possuir. E a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque nós somos herdeiros dessa fé de Abraão. Nós somos herdeiros dessa fé. A fé que nos leva a ter um coração voltado para as coisas que Deus tem. Para as coisas que Deus tem. Abraão, a gente percebe com clareza que ele era alguém que tinha a eternidade no coração. Ele tinha a eternidade no coração. Sabe aquela pessoa que Deus me chamou para ir para a terra de Canaã. Cheguei na terra de Canaã. Aí o que eu faço? Altar, altar, altar. Abraão, por que você não faz uma casa? Abraão, por que você não faz uma cidade? Abraão, por que você não resolve esse problema nosso? Porque esse não é o meu destino final. Porque eu sou peregrino, porque eu estou numa
jornada e eu não cheguei no meu lugar ainda. Canaã é só uma parada, Canaã é só um lugar que Deus escolheu para manifestar o propósito dele através da minha vida, mas o meu objetivo mesmo é a cidade que está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. O meu alvo mesmo é um dia estar com ele. Aleluia. Você sabe que está cheio de crente, né? Que se Jesus não voltar, para ele não tem problema. Não tem. Porque às vezes o que a pessoa queria, eu queria ter minha casa, queria ter mais coisas, queria ter, e eu tenho. A fé de Abraão, irmãos, nos leva a desejar mais do que coisas. A fé de Abraão nos leva a desejar aquilo que Deus tem para nós. Aquilo que Deus tem para nós. Na carta de Paulo aos Colossenses, a gente vai ver uma expressão disso, né? No capítulo 3, carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 1, está escrito assim: olha, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Irmãos, todos os dias nós precisamos de deixar Jesus conquistar o nosso coração e levar ele para a presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Se nós ficamos lutando, irmãos, aqui nessa vida, sabe, eu quero isso, eu quero aquilo outro, não sei o que, daqui a pouco, meu Deus, a gente está embriagado e parece que só tem, sabe, parece que é fazer isso e ir para o túmulo. Mas o apóstolo Paulo está nos ensinando nessa manhã, a fé de Abraão está nos ensinando para amanhã. Não, tem algo mais, tem algo além. Não deixe esse mundo cativar o teu coração, mas dia após dia, deixe Jesus levar o teu coração para as coisas do alto, para as coisas do Pai, para as coisas eternas que estão nas mãos do Senhor nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. E eu quero fechar, irmãos, essa reflexão com os irmãos, falando na primeira carta de Pedro, capítulo 2 e versículo de número 9. Capítulo 2 e versículo de número 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos deu, irmãos, um outro objetivo de vida, né? um outro rumo para a nossa vida e para a nossa história. E também, queridos, deixa eu só dar uma olhadinha aqui nesse versículo. Hebreus. Coloca para a gente também, ô Rogério, segunda carta de Pedro. Acho que eu me confundi na minha anotação aqui, irmãos. Mas tem um dos versículos que o Pedro vai dizer, né, que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Que a fé de Abraão, ela nos vai nos fazer lembrar disso. Nós não estamos aqui nessa terra para conquistá-la, né? Isso aqui é só uma passagem, um momento. O nosso grande objetivo de vida é a presença do Senhor nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, eu até anotei aqui no final da minha, dessa reflexão, que, olha lá, onde que é esse, Rogério? 2:11, né? Ah, tá. Vamos juntos? Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Irmãos,
as coisas carnais, terrenas, ela tem o poder de roubar da gente os mais belos sentimentos da eternidade. Às vezes você chega para uma pessoa que está na carnalidade, na brutalidade dela, você fala com ela do céu, já viu gente que fala, que céu, o quê? Estou pensando em agora, que céu, que céu. Tem até pregador assim, né? Líder. Deus é para agora, para esse momento. O que adianta sofrer aqui essa vida toda e depois ir para o céu? Adianta muito, irmãos. Adianta muito. Porque o sofrimento aqui é passageiro. E o céu é eterno. Adianta muito, muito. Mas uma pessoa carnal, ela não vai entender isso. Ela não vai compreender isso. Eu poderia responder a pessoa dizendo o seguinte: vai adiantar muito, né? Você conquistar tudo aqui nessa terra e depois ir para o inferno. Ela pode dizer assim, mas ninguém vai ver. Ninguém vai ver, mas você vai sentir. Você vai estar lá. Então, queridos, Deus, Ele, às vezes, né, Deus permite alguma coisa. Vocês repararam? Eu fecho aqui já. Mas vocês repararam que nessa onda toda de Covid que aconteceu, nós percebemos, irmãos, que quantas pessoas que têm medo mesmo medo de morrer. Tem medo. Porque assim, alguém aqui quer morrer, irmãos? Quer ou não? Se quer, já dá um toque que a gente já vai dar. Já vou habilitar direcionar uma oração nesse propósito. Não queremos. Ainda mais morte violenta, né? Agressiva. Eu já falei, irmãos, eu tinha vontade de deitar na cama para dormir. O susto vai ser da Solange depois, né? Mas eu acordar, Jesus, o Senhor, que maravilha. Esses negócios de infartar na rua, pelo amor de Deus. Deus o livre. Precisava de um negócio mais tranquilo, né? Oi? Acordar morto, como diz lá em Minas Gerais, é melhor. Imagina, irmãos, tiroteio, agressão. Nossa, meu Deus do céu. Às vezes eu estava vendo o vídeo, né, do policial que pegaram na zona sul de São Paulo aí. O rapaz, pelo amor de Deus, não me mata e tal. Pá. Umas coisas, isso é uma coisa cruel, né? Agora você imagina, se morrer assim já é horrível. Você imagina você morrer assim sem esperança, sem Deus na vida, sem Jesus, sem nada. Que frustração que se torna tudo isso. Então, às vezes, irmãos, Deus permite algumas coisas nesse mundo que a gente está vivendo para chamar a atenção da gente para a eternidade. Eu tenho uma leitura de que, sim, pandemia, essas pragas, essas coisas, irmãos, elas são ruins, elas causam apreensão às pessoas, mas acredito também que elas são uma permissão de Deus para fazer com que a gente olhe para a brevidade da vida. Uma permissão de Deus para fazer com que a gente se sinta ameaçado. Porque o ser humano, irmãos, quando ele não se sente ameaçado, ele é desenfreado. Ele não tem limites. Não tem, ele faz e tal. Então assim, de vez em quando, Deus permite algumas coisas para ameaçar a gente. Pessoal, lembra o que você é. Lembra o que você é. Porque tem hora que parece que a gente não é pó. Tem hora que parece que nós somos... É por isso que a gente tem que ter o cuidado com a fala arrogante. Você já viu alguns camaradas falando, irmãos? Às vezes eu vejo, né, comentarista esportivo,
comentarista político falando, né? Por exemplo, você vê agora mesmo, vê os políticos agora falando na campanha, independente do partido dele, vê, a impressão que dá é que Deus está falando. Vai acontecer isso, não sei o quê, porque antes... Às vezes você vê comentarista político falando, eu fico admirado, por exemplo, de ver o Casagrande falando, né? O camarada, ele sabe de tudo da vida, não sei o quê. Irmãos, quem sabe de tudo é o Senhor nosso Deus. Ele sabe todas as coisas, e Ele nos chamou para, olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entrega a tua vida a Ele. A fé desse nosso irmão levou ele a ter essa atitude de entregar tudo nas mãos do Senhor nosso Deus e está esperando o céu. Amém? Tem herdeiros dessa fé aqui nessa manhã? Herdeiros da fé de Abraão. Senhor, pastor, é assim que eu creio. Aleluia, tá? Quando eu ouço essas pregações da Bíblia, eu falo, é isso aí que é o evangelho, que eu acredito nele. E esse é o evangelho da Bíblia, irmãos. Não tem outro não. Não tem outro não. Outro dia o meu amigo falou assim, o Jesus do Bolsonaro. Eu falei, rapaz, não existe Jesus do Bolsonaro. Não existe Jesus do Lula também. Existe o Jesus da Bíblia. O problema seu é esse, que vocês não conhecem Ele. Vocês conhecem o Jesus que os outros estão apresentando para vocês. Você quer ser salvo? Conheça o Jesus da Bíblia, o Jesus das Escrituras. Ele é o Salvador. O Jesus da Bíblia é o Salvador. Os outros não existem. Só existe o Jesus da Bíblia. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu estou feliz de transmitir aos irmãos esse estudo singelo nessa manhã sobre a vida de uma pessoa tão importante nas Escrituras, né? A vida dele está retratada em pouquinho mais de 1% da Bíblia, mas percebam como que ela se tornou uma vida influente. Quem é movido pela eternidade, irmãos, influencia as outras pessoas, né? Influenciar as outras pessoas. E fica de pé. O Abraão, ele teve essa reação, né, muito positiva, de fé às coisas que Deus colocou na frente dele, e acabou se tornando essa pessoa tão influente, tá? Que você deixe uma herança preciosa para os seus filhos, para os seus familiares, para os seus conhecidos, né? A gente sempre lembra aqui, irmão José, chegando no aniversário da igreja, do irmão Alfredo. Aí você fala assim, irmão Alfredo deixou uma herança de grana, de não sei o que e tal. Mas você fala, que legal, irmão Alfredo deixou uma herança de um homem que cria no Senhor nosso Deus, né? De uma pessoa de fé em Deus. Às vezes a pessoa, qual a herança que eu vou deixar? Não, estou deixando isso para o meu filho, aquilo para minha filha, estou deixando isso, deixando aquilo. Eu gostaria muito que você tivesse no coração isso. Você vê, um homem. Qual a herança que Abraão deixou para a gente, irmãos? A fé. A fé. Acreditem em Deus como eu acreditei. Caminhem com Deus como eu andei. Sirvam a Deus como eu servi. Amém? Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, nós te louvamos nessa manhã pela tua palavra, por esse tempo precioso de estarmos ministrando e estarmos sendo ministrados, ó Pai amado. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão, o nosso louvor pela tua palavra. Nos abençoa, ó Pai amado, nos dê da tua graça. O Senhor sabe, ó Deus, que o nosso coração, ele é enganoso em tantos momentos. Ele se direciona, Pai amado, para as coisas terrenas, e nós precisamos, ó Deus, precisamos, de que o Senhor nos ajude, nos dê graça, nos dê força para nós caminharmos com o Senhor. Pai, renova no coração de cada um dos teus filhos esse sentimento, meu Pai, esse desejo de eternidade. Renova-nos na fé, no ânimo, na visão espiritual, ó Pai, na capacidade de enxergar, ó Deus, de enxergar, ó Pai amado, aleluia, de enxergar as coisas que estão nas tuas mãos, Pai Santo.
Em nome de Jesus, ó Deus, eu oro e eu entrego nas tuas mãos cada vida que aqui está, os irmãos que porventura nos ouviram da sua casa, do seu lar, que eles também sejam visitados, abençoados, e que a tua preciosa e poderosa palavra possa, ó Deus, produzir um efeito abençoador na nossa vida. A tua palavra, ela nos alinha, nos orienta, nos restaura. Nesta manhã, ó Pai, eu te agradeço por esse momento tão especial diante da tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém. Graças a Deus. Tem um cântico antigo da harpa cristã, ele diz assim, olha: pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Cante mais uma vez. Quero andar de receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor. Aleluia. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça: combati o combate do amor, terei de justiça que no céu me dará o Senhor. Cante. Quero andar de valor em valor. Aleluia. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Amém. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Uma